Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para reagir a um vídeo que fala sobre o milênio. Então vamos analisar aqui comigo. Falamos do milênio em Apocalipse, capítulo 20, precisamos lembrar que essa visão não foi escrita para especulações futuras, mas para igrejas reais que sofriam no primeiro século. Se o milênio fosse um período distante, as 7 igrejas da Ásia simplesmente não encontrariam consolo nessa carta. Eu acredito que essa condicional que ele colocou aqui não é verdadeira. Então ele coloca aqui o argumento. Ele diz que o Apocalipse foi escrito para consolo das 7 igrejas da Ásia, de Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia e as demais. Ele coloca aqui uma condicional. Se o Apocalipse diz respeito a acontecimentos futuros, não serviria de consolo para a igreja que estava passando por lutas naquele momento. Será que essa premissa 1 realmente é verdadeira? Se a carta diz respeito às coisas futuras, então a igreja não se sentiria consolada. Pois bem, se vamos aplicar esse princípio a outros textos da Bíblia, então cai por terra a premissa. Por exemplo, se a volta de Jesus diz respeito a um acontecimento futuro, então a igreja não se sente consolada com a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses diz que a volta de Jesus é um evento futuro, e ele também acredita nisso. Então ele está se autocontradizendo. A ressurreição dos mortos diz respeito ao futuro. Logo, a igreja não se sentirá consolada com base nessa visão? De forma alguma. É claro que a ressurreição dos mortos nos consola, a esperança da vinda de Jesus nos consola, até mesmo a nossa própria transformação em glória nos consola. Filipenses capítulo 3, no último versículo, fala que esperamos o Senhor Jesus, que transformará nosso corpo abatido num corpo semelhante ao dele. Ou seja, é um evento futuro que esperamos e que nos consola. Então, esse argumento dele cai por terra, porque a condicional que ele coloca não é verdadeira. Se diz respeito ao futuro, então a igreja não se sente consolada. E é falso. Essa hermenêutica de Apocalipse ela não se sustenta. Mas vamos ver o que ele vai dizer mais. Mas João escreve justamente para que elas entendam que Cristo reina agora e que a sua vitória já molda o presente momento. É por isso que a visão amilenista faz sentido em todas as épocas. Ela não depende de eventos geopolíticos, mas da obra consumada de Cristo. E ser amilenista não é negar o milênio, é afirmar que o milênio existe, de fato, dentro da escatologia inaugurada, que começou quando Jesus venceu a morte e assumiu o trono. Ele assumiu o trono. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo em sua cruz e ele realmente, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é o rei da igreja. Mas a Bíblia sustenta que ainda há um reino das trevas. Porque ele afirma que após Cristo, o reino prometido, desde o Antigo Testamento, o reino falado por Jesus, já se concretizou na história. E esse reino está acontecendo. Mas, gente, prestem bem atenção. Ele vai dizer que o reino de Satanás já foi vencido. Então, aquele texto de Colossenses que diz assim: Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Então, há um reino das trevas. E esse reino das trevas ainda não foi subjugado. Embora Jesus, juridicamente, já venceu o diabo, já foi declarado rei, este reinado ainda não foi assumido por ele. E isso é fato. É só olharmos para o mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,4, chama Satanás de autoridade desse século. Deus, com D minúsculo, deste século. Se ele é a autoridade desse século, onde está o reino de Deus? O reino de Deus, enquanto agora, ele é sobre a igreja, um reino espiritual, sobre os cristãos. Por isso somos chamados de embaixadores. Se o reino de Deus já tivesse sido instaurado no mundo, nós não seríamos embaixadores do reino de Deus. A oração do Pai Nosso não faria sentido hoje. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então, se venha o teu reino, significa que o reino ainda não chegou. A primeira pergunta de Pedro, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, foi: é agora que o Senhor restaurarás o reino a Israel?
Jesus diz, quanto às épocas e anos e dias, não lhes cabe definir essas coisas. Vão e preguem, sejam meus mártires, preguem o evangelho a todo mundo. Então ele estende essa realidade do reino para o futuro e não agora. Agora temos um reino espiritual, o governo de Deus sobre o nosso coração, mas esse governo espiritual sobre a igreja não tira e não exclui o reino literal de Jesus sobre o mundo, que é o que parece que o Guilherme tenta aqui sustentar, né? Mas cai em falácias, com certeza, em erros grotescos. Vamos continuar. Antes da chegada de Cristo, Israel não tinha uma missão global e as nações permaneciam em grande medida nas trevas. Satanás, na tentação de Jesus, diz possuir a glória das nações e ofereceu. E ainda possui. O mundo todo jaz no maligno. Está escrito em 1 João. Não é verdade? O mundo todo jaz no maligno. 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Efésios capítulo 2. O príncipe da potestade do ar. Está falando de autoridade maligna que reina, que domina, que preserva o mundo debaixo de sua autoridade. O mundo todo jaz no maligno. Está em 1 João. Então ele não apenas no período anterior a Cristo, que ele governava sobre as nações, não. E mantém as nações debaixo das trevas. Ele ainda mantém. Ele ainda subjuga essas nações nas trevas. E ofereceu esses reinos ao Senhor, caso fosse adorado. Ele realmente exercia a autoridade, não legítima, mas usurpada, sobre povos que viviam sem acesso à revelação. Mas quando gerencia a tentação e vai para a cruz, morre e ressuscita, ele declara algo que muda toda a estrutura espiritual da história. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A batalha política foi vencida. O segundo Adão reconquista o que o primeiro Adão entregou. E é exatamente por isso que logo em seguida Jesus diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. O que era impossível antes se torna inevitável agora. O diabo não pode mais impedir que os eleitos de todos os povos, tribos e línguas sejam alcançados. E nem antes. E nem antes. Você acha que Satanás tinha o poder de impedir que um eleito de Deus alcançasse a salvação no Antigo Testamento? Você acha que Satanás tinha o poder de impedir que Nínive ouvisse a pregação de Jonas? De forma alguma. Você acha que Satanás tinha o poder de chegar lá e fazer com que Naamã não ouvisse a mensagem de que Eliseu era profeta em Israel? Não. Naquela época também, ainda que as nações estivessem debaixo das trevas, a ação de Deus não era limitada pelo diabo. Não era. E ainda hoje não é. Certo? Então ele coloca aqui algo que afirma ter mudado, mas não mudou em certo sentido. O que chegou agora no tempo é uma outra estrutura na qual Deus trabalha, porque naquela época ele trabalhava através do povo de Israel, um povo circuncidado, uma nação que era governada pelo sangue em sua veia, que era definida pelo sangue que corria em suas veias, pela circuncisão. Agora, Jesus ele morre para salvar pessoas de todas as nações, tribos e línguas. E a ação de Deus, assim como no Antigo Testamento, não pode ser impedida por Satanás. Nada pode impedir o poder de Deus. Será que está escrito? É que não se lembrou de que está escrito lá em Isaías 43? Ainda que houvesse dia eu sou e agindo Deus, quem impedirá? Essa pergunta não tem resposta. Agindo Deus, quem impedirá? A ação do diabo hoje, ela é semelhante à ação do diabo no Antigo Testamento. A ação de Deus hoje, ela vai em uma outra direção, através de um outro povo. Porque ele agia através de Israel naquela época. Hoje ele age através da igreja. A igreja, pessoas salvas de toda tribo, nação e língua. Hoje, nós que somos cristãos, servos de Jesus Cristo, nós que somos nação santa, povo eleito, né, sacerdócio real, e nós que vamos adiante pregando as boas novas de justiça. E Satanás luta para impedir esse avanço. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então tem as portas do inferno, tem o reino das trevas ainda. Então o reino de Deus não foi instaurado completamente, cabalmente. Embora Jesus seja declarado rei na sua ressurreição, este reino ainda não foi assumido. Então é necessário atentarmos para isso.
Davi, ele foi ungido rei por Samuel, mas nem por isso o reino dele começou. Certo? Saul ainda resistia. Saul ainda brigava. Ele estava como um rei ilegítimo, mas ele ainda estava no trono. Deus não tirou o trono de Saul assim que Davi foi ungido rei. Assim também Satanás é a autoridade deste mundo. Ele ainda é o Deus desse século. Mas Jesus, em breve, assumirá o trono. Mas vamos continuar aqui o que ele tem mais a dizer. Ele foi amarrado. E Cristo está saqueando a sua casa. E é isso que significa a prisão do dragão em Apocalipse capítulo 20. Não a ausência de atividade maligna. Não, essa aqui não. A prisão de Satanás em Apocalipse 20, ele diz, não significa ausência de atividade maligna, sim que Satanás foi amarrado. Vamos ver isso? Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então aqui está falando de uma inação do inimigo. Ele não vai agir mais, ele não vai enganar mais as nações. E hoje ele engana? Na atual era, ele engana as nações? Ele engana as pessoas? É só ler Efésios 2. O príncipe da potestade do ar. Esse príncipe das trevas, ele age nos filhos da desobediência ainda hoje. Mas, em Apocalipse 20, ele diz novamente, para que não mais engane as nações. Então está falando que ele vai perder esse campo de ação, de engano. E ele nega esse texto bem aqui, claramente, objetivamente, não é por isso, mas é. Está escrito. Gente, só a escritura, meus amados. Nós não podemos mudar o texto bíblico para se adequar à nossa visão, aquilo que cremos. Nós temos que mudar nossas crenças de acordo com aquilo que está na Sagrada Escritura. Então o milênio ainda não começou. Embora Cristo reine sobre a igreja, ele não reina sobre todo o planeta Terra, sobre o mundo. Vamos continuar. Mas a impossibilidade de bloquear o avanço da verdade entre as nações. O evangelho corre, porque a autoridade está nas... Então quer dizer que a prisão de Satanás significa incapacitá-lo para ele não mais brecar ou frear ou bloquear a ação divina. Mas a pergunta que eu faço para você é, quando que Satanás bloqueou a ação divina? Quando que ele teve o poder de impedir Deus agindo? De impedir Deus a agir? Isaías 43 diz que ninguém pode impedi-lo. Então, eu não sei o que ele está querendo dizer com isso aqui. Né? É apenas um jogo de palavras. Porque o milênio realmente é bloquear a ação do diabo. O milênio não é desbloquear a ação divina, mas é, com certeza, bloquear completamente a ação do diabo em sua missão de enganar o mundo, de dominar as mentes das pessoas. E isso vai acontecer quando Jesus voltar e anular completamente o governo de Satanás.